des transformations. En fait, je vais m'efforcer, dans les 22 minutes qui me restent, de vous présenter ces arguments, plus ce que l'on peut penser au cours des 5 dernières années. Je précise que cet ouvrage, écrit en 2007, est un ouvrage qui, bien évidemment, arrive avant la crise économique. Et dans cet ouvrage, dans la réception de cet ouvrage en France, malgré les 27 000 ventes, il y avait l'idée que cette vision est particulièrement pessimiste. Je crains malheureusement avoir péché par optimisme à l'époque, car un certain nombre d'éléments avaient très clairement échappé. En fait, l'objet qui nous intéresse n'est pas simplement la question des classes moyennes. Il s'agit avant tout d'un modèle de construction d'une forme de stratification sociale française de la fin des années 1960 et début des années 1970, qui était en quelque sorte fortement influencé par le modèle suédois analysé à l'époque dans les années 60-70, et qui donnait lieu à l'émergence d'une analyse des transformations des nouvelles classes moyennes salariées qui, par le travail salarié, s'extirpaient du monde des classes populaires. Et en même temps, ce groupe social nouveau, ces nouvelles classes moyennes salariées, semblaient incarner une dynamique anticipée par Jean Fourastier de constitution d'un monde salarial homogène, qui n'est pas simplement spécifique en tant que nouvelle classe moyenne, il est spécifique aussi parce qu'il trace les contours de ce que l'on a vu ou cru voir apparaître à ce moment-là, une société de classe moyenne. Si nous nous intéressons à cet objet-là, ce n'est pas simplement pour les classes moyennes en tant que telles. Le sujet est intéressant aussi parce qu'il trace, en tout cas à l'époque, il traçait une voie qui allait, on va dire, de la France des années 1930 vers l'objectif ultime de la Suède des années 1970, c'est-à-dire l'établissement d'une société constituée autour d'un pôle central de salariés payés à un niveau intermédiaire médian, qui en quelque sorte traçait la route du développement social et humain des pays nordiques, ce que la France essayait de suivre à l'époque avec plus ou moins de fidélité et de succès. Les points importants de cette définition, pas simplement des classes moyennes, mais de la société de classe moyenne, que ces nouvelles classes moyennes salariées étaient censées tirer, peut-être pas vers le haut, mais en tout cas vers le milieu, c'est une définition où, pour détecter ce type de classe moyenne, il faut d'abord une dynamique de croissance de la consommation, du confort, de la culture. Vous voyez immédiatement, c'est la société de l'automobile des années 1960-1970. Pour tous les gens qui réfléchissaient à la situation de leurs parents, sauf pour les enfants de médecins, d'avocats et ainsi de suite, l'automobile était une idée fort éloignée. Pour l'ouvrier des années 1970, l'accès à l'automobile correspond à un nouveau mode de vie typique d'une société émergente. Le deuxième point central, c'est celui de la mobilité sociale nécessairement ascendante, pour l'essentiel ascendante, c'est-à-dire que les catégories moyennes supérieures de l'époque, enfants de médecins, enfants même de techniciens, pouvaient bénéficier d'une certaine mobilité ascendante, mais la classe ouvrière se voyait comme marquée par une aspiration vers le haut. Je rappelle que, au temps des 30 Glorieuses 1945-1975, le pouvoir d'achat augmentait de 4% par an. Autrement dit, en termes réels, c'est-à-dire en prenant compte de l'inflation. Ce qui veut dire que l'ouvrier de 1945 est un ouvrier qui vit en taudis, en automobile, exposé au froid en hiver, aux engelures sur les mains jusqu'en 1948-50 dans un état de pauvreté absolue, alors que l'ouvrier des années 1970 accède enfin à tout un ensemble de choses telles que la salle de bain dans le logement, pas tout en bas, descendre 7 étages pour remplir le broc en plein mois de décembre. C'est plus difficile à Paris qu'à Lisbonne, je suppose, mais encore que ça dépend des semaines. L'ouvrier de 1970 ne ressemble absolument plus en termes d'accès à la consommation à celui de ses parents dans les années
1950. En termes de mobilité sociale ascendante structurelle, tout un ensemble de mesures montrent l'évidence d'une dynamique d'ascension sociale vers le haut qui a caractérisé la société française des années 1960-1970 et encore tout début des années 1980. Le modèle de nouvelle classe moyenne salariée était aussi un modèle d'État-providence fondé sur un État protecteur assurant l'avenir du point de vue de la santé, du point de vue de la retraite, du point de vue bien évidemment aussi d'aspects tels que le financement des études des enfants. Et ce modèle n'est pas simplement un modèle de protection, c'est aussi un modèle politique, c'est-à-dire que par la représentation syndicale, les salariés accèdent au contrôle de l'historicité de leur propre trajectoire d'existence au travers d'une maîtrise, au moins relative, des caisses de redistribution sociale et de l'État-providence. Et le point final de ce rêve, ce fut une réalité en partie, mais ce fut un grand rêve en partie aussi, c'est la centralité dans la dynamique. C'est-à-dire que dans les années 1970-1980, pour les catégories populaires, les conquêtes sociales d'État-providence obtenues en premier lieu par les catégories intermédiaires de la société, telles que instituteurs, infirmières, travailleurs sociaux, du public, mais aussi de la grande entreprise privée sous contrôle de l'État, bien évidemment, de l'entreprise privée protectrice, ces classes moyennes apparaissaient comme le centre d'identification ultérieure des catégories populaires. Les conquêtes sociales des classes moyennes intermédiaires étaient appelées à devenir celles du reste de la population. Et par ailleurs, pour les enfants de la très haute bourgeoisie, il est clair que dans les années 60-70, une relative chute sociale consistant à passer d'enfants de médecins spécialistes à petits fonctionnaires n'était pas vue comme une honte générale. Cette centralité des nouvelles classes moyennes dans la dynamique sociale des années 70 a été un fait social et politique qui a été marqué notamment par l'élection de François Mitterrand en 1981. Mais pour cela, malheureusement, je n'ai pas le temps d'insister sur ces aspects-là. En fait, tout ce que j'ai présenté ici est un petit peu de la réalité et un petit peu de l'idéologie. Il y a un peu des deux, et c'est pour ça que la sociologie se doit à un moment ou à un autre d'être aussi experte en matière de faits sociaux. La difficulté avec les discours sociaux sur les classes moyennes, c'est que c'est une pente toujours assez dérapante où idéologie et réalité peuvent se mélanger allègrement. Et c'est donc pour ça que, dès lors qu'on est un peu sociologue, la question, et sociologue français, la question des faits sociaux, d'un factualisme social est absolument centrale dans la méthode d'analyse. Ici, vous avez la représentation, en 2010, de ce à quoi ressemble la société française, à droite du point de vue de la répartition du patrimoine, selon une échelle croissante. Le niveau, l'horizon que vous avez ici est le patrimoine médian à droite, et à gauche, c'est le revenu médian par unité de consommation et par an, et cela provient notamment des enquêtes européennes SILC sur les conditions de vie qui permettent en fait de comparer aux 27 pays. Pour le patrimoine, c'est une source moins fiable qui est fondée sur des données comparatives agrégées au sein de la Banque mondiale, et on peut discuter de la qualité de la mesure du coefficient de Gini. Je rappelle que le coefficient de Gini fait partie de la trousse à outils des sociologues et économistes. Le coefficient de Gini vaut 0 dans un pays idéal où le revenu est également réparti à parfaite égalité entre tous les habitants, alors qu'un coefficient de Gini de 100% correspond à un pays idéal où un seul individu reçoit tous les revenus et les autres n'ont rien. Et entre ces deux idéaux extrêmes, la France se trouve avec un coefficient de Gini de l'ordre de 30%, on peut l'exprimer en termes de pourcentage. Le Brésil est situé aux alentours de 66%,
de coefficient en termes de coefficient de Gini. Le Mexique, plus égal que le Brésil, est aux alentours de 45, comme la Chine. Et le Portugal est à 37. C'est-à-dire que dans le thermomètre des inégalités économiques, le Portugal se trouve entre la France et le Mexique, pour dire les choses. Et le Brésil est quand même relativement plus loin. Voilà. Ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est que vous voyez qu'autour du revenu médian, ici, vous avez, du point de vue du revenu, une accumulation de la population. S'il fait sens de parler de classe moyenne en France, a fortiori au Danemark, en Suède et ainsi de suite, c'est que cette partie-là de la courbe du revenu, cette partie-là de la pyramide des revenus, cette partie-là relativement dodue, si j'ose dire, ce ventre bien rempli correspond à celui des catégories intermédiaires de la société, alors que version patrimoine, autant il existe une classe moyenne du point de vue du revenu, on peut donner sens à l'existence d'une classe moyenne du point de vue du revenu en France, du point de vue du patrimoine en France, il n'existe pas de classe moyenne. C'est-à-dire que vous avez d'une part des gens qui montent haut, extrêmement haut, et d'autre part des gens qui n'ont quasiment rien. Le décile, le niveau qui fait la différence entre le 10% inférieur et les 90% au-dessus du point de vue du patrimoine en France, c'est de l'ordre de 3 000 €, c'est-à-dire un beau scooter neuf. C'est pas, voilà, c'est pas grand-chose, alors que les 10% supérieurs en France frisent les 500 000 €. On ne fait pas grand-chose avec à Paris, mais c'est déjà... Pardon, je me suis laissé aller. Voilà. Le Portugal est un pays qui, lui, n'est pas véritablement marqué par ce type de dynamique, par ce type de distribution. Le Portugal est beaucoup plus écartelé entre le haut et le bas. Mais en définitive, quand on s'intéresse aux données historiques de la France, le Portugal d'aujourd'hui correspond un peu à la France des années 1965. C'est-à-dire que en termes d'intensité des coefficients de Gini, c'est peut-être une génération de distance, mais voilà. Si on croit en cette tendance, Jean Fourastier, Henri Mindras, de moyennisation des sociétés. Évidemment, il faut se garder de ce genre de croyances. Et donc, tout cela pour dire que les formes de société sont assez distinctes et la société française est peut-être plus proche d'une société de classe moyenne. Mais dès qu'on rentre dans les détails, la définition, telle qu'on l'a vue implicitement en termes de position dans la polarisation des revenus, cette définition est très insuffisante. Simplement parce que entre être à peu près au milieu, juste au-dessus ou vraiment au-dessus, il y a quand même plusieurs univers ou en tout cas des conditions d'accès au logement, aux études pour les enfants, à des cours supplémentaires, ainsi de suite, qui changent considérablement les choses. Donc, dans mon livre, je condense tout un ensemble de présentations de chers collègues selon un schéma relativement simple, avec l'existence d'un groupe élitaire de 2% de la population situé tout en haut. C'est l'étage des médecins spécialistes, c'est l'étage des avocats d'affaires avec des affaires, des PDG, chirurgiens, etc., experts comptables. Juste en dessous, vous avez la classe moyenne supérieure, qui sont une tranche d'une dizaine de pourcents tout en haut. C'est l'étage des médecins généralistes, c'est l'étage des ingénieurs un peu routiniers, c'est certainement l'essentiel du monde académique en France. Vous avez encore en dessous la classe moyenne intermédiaire, qui est une tranche de environ 20% de la population, qui sont en fait le corps central du noyau central de cette nouvelle classe moyenne salariée. C'est l'étage des techniciens, des infirmières, des travailleurs sociaux, des instituteurs, des enseignants de l'enseignement primaire. Et ce sont aussi les cols blancs relativement qualifiés. Et à cet étage-là, nous sommes effectivement à l'étage de baccalauréat plus 2 ans, 2 années d'études supérieures, pour dire les choses relativement vite et dans la parité entre niveau d'études et niveau d'emploi qui prévalait 20 ou 30 ans.
Parce qu'évidemment, maintenant, un bac+2 ne donne plus accès à professeur de l'enseignement primaire, enfin instituteur, dans la typologie ancienne. Et puis, encore au-dessus, encore au-dessous, vous avez ce que l'on peut qualifier de classe moyenne inférieure, c'est-à-dire le noyau des travailleurs qualifiés de l'industrie et des services, autrement dit, les travailleurs ouvriers fortement qualifiés et les employés disposant d'une reconnaissance de leur qualification et de leur position sociale. Et encore en dessous, le groupe populaire, le groupe d'exclusion qui se trouve juste en dessous, et qui, tout ça, nous évoque le fait que c'est trop linéaire. Cette excessive linéarité verticale est quelque chose dont il faut être conscient et qu'il faut absolument critiquer. Et en fait, dans cette critique, nous verrons que nos débats n'ont rien de neuf. Nos débats sont de vieux débats de plus d'un siècle. L'histoire ne bégaye pas, elle ne se répète pas, mais l'histoire des idées, pour le coup, a tendance à retourner dans les mêmes directions. En fait, voilà un siècle et 20 ans, 10 ans, un siècle et 10 ans, Gustav Schmoller lançait un débat dans le marxisme autour de l'échec de la pensée marxiste, selon Schmoller, à la fin du XIXe siècle. Karl Marx annonçait la destruction des classes moyennes, à l'époque les fonctionnaires d'un côté et la toute petite entreprise, la boutique de l'autre. Marx annonçait la disparition, l'annihilation des classes moyennes, et Schmoller démontre le contraire. Dans l'Allemagne bismarckienne, unifiée à la suite de la guerre de 1870 et victorieuse, l'Allemagne constitue, grâce à l'État ou sous le contrôle de l'État, constitue une énorme bureaucratie qualifiée, un monde un monde avant tout étatique autour de Berlin, mais pas exclusivement dans l'ensemble des grandes villes. Mais ce n'est pas simplement l'État employeur, c'est aussi tout un monde technique des techniciens de la grande industrie lourde déjà à l'époque, de construction électrique et ainsi de suite. Précédemment, métallurgie fine, construction, aciérie, industrie des trains et ainsi de suite, dont la protection sociale conduisait à la constitution d'une classe de techniciens, d'ouvriers qualifiés supérieurs et de techniciens. Et c'est aussi la banque et l'assurance qui mettent déjà à l'époque en évidence l'expansion d'un énorme groupe de cols blancs, pour l'essentiel remplacés aujourd'hui par des ordinateurs, qui permettaient de trier l'ensemble des fichiers des assurances et des banques. Et Gustav Schmoller, en 1897, met en évidence l'existence dans le grand groupe des classes moyennes d'un haut et d'un bas, nous en avons parlé à l'instant, mais aussi, en quelque sorte, d'une gauche et d'une droite. En tout cas, de vieilles classes moyennes, la boutique, les petits entrepreneurs, le monde proche de la propriété de la petite industrie, versus, de l'autre côté, les titulaires de qualifications éducationnelles, reconnus notamment par l'État, qui sont effectivement une classe moyenne, une nouvelle classe moyenne, avant tout fondée par la bureaucratie, autour de la bureaucratie étatique, mais la grande industrie bancaire, assurantielle et aussi les grandes industries étaient au centre de ce dispositif. En fait, ce qui est très intéressant sur ce vieux débat, c'est que, d'abord, bien évidemment, Schmoller pense là en 1897, le backlash des frustrations massives des classes moyennes allemandes au lendemain de la Première Guerre mondiale ont écrit une toute autre histoire. C'est-à-dire que, passé 1919 en Allemagne, Karl Marx est de retour, c'est-à-dire que la constitution de ce nouveau Mittelstand, oui, effectivement, c'est une diffusion générationnelle. Ce nouveau Mittelstand a été annihilé à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le salariat intermédiaire a été drossé sur les récifs de l'histoire européenne et il est émergé quelque chose d'autre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis d'abord, un peu avant en fait dans les pays nordiques, et ensuite en France,
ces nouvelles classes moyennes salariées intermédiaires situées au niveau des techniciens, des petits ingénieurs, du monde des travailleurs sociaux, du monde de l'école primaire et ainsi de suite, est quelque chose qui a réémergé, qui a refleuri dans le contexte de l'enrichissement rapide des 30 glorieuses 1945-1975, avec un enrichissement de plus de 4% par an du niveau du pouvoir d'achat ouvrier et des autres catégories salariées, en termes réels, je précise, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Et en fait, nous arrivons dans ce avec quoi je commençais tout à l'heure, avec, aux alentours de la fin des années 70 et au début des années 80, nous assistons à un débat extrêmement intéressant en France sur la frustration des classes moyennes. À l'époque, entre la distinction Pierre Bourdieu d'un côté et Catherine Bidou, les aventuriers du quotidien de l'autre, émerge en France un débat sur les classes moyennes sont-elles nécessairement frustrées. Pour Bourdieu, c'est simple, les nouvelles classes moyennes salariées, notamment de l'État, les instituteurs, pour dire les choses relativement vite, et le monde académique certainement, font partie des fractions dominées des classes dominantes. Autrement dit, ils ont les capacités cognitives d'analyse et de pensée sociale, mais il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire l'argent, la ressource économique, le capital. Et dans cette configuration spécifique des nouvelles classes moyennes salariées, les nouvelles classes moyennes salariées sont nécessairement frustrées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Catherine Bidou, c'est publié aux alentours de en 1984 exactement, mais le travail a été réalisé pour l'essentiel entre la fin des années 1970 et la conquête du pouvoir par le Parti socialiste en 1981. Dans son analyse, Catherine Bidou met en évidence que ces nouvelles classes moyennes salariées, en particulier du public, travailleurs sociaux, instituteurs et ainsi de suite, prennent le pouvoir dans les associations et dans le monde du pouvoir local, dans le monde des associations culturelles, politiques et de différents ordres. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce débat-là, c'est que dans les années 70, lorsque Pierre Bourdieu écrit La Distinction, il a plutôt tort et c'est plutôt Catherine Bidou qui a raison. Et l'histoire des 30 dernières années a consisté peut-être à réinverser le sens des positions. Simplement parce qu'en fait, dans les années 1970, ici, vous avez une représentation de l'espace social français avec les deux axes bourdieusiens. D'un côté, l'axe des ressources économiques et de l'autre, l'axe des ressources culturelles ou éducationnelles. En haut, à droite, vous avez la droite possédante. En haut, à gauche, vous avez la gauche cognitive, on va dire. Et vous avez en fait une représentation à la fois hiérarchique et en même temps multipolaire. Ça fait une espèce de diamant réfléchi par Pierucci et Weizsäcker et un peu retransformé par votre serviteur. Dans la dynamique des années 1970, la catégorie de la classe moyenne disposant de ressources culturelles, de diplômes, de qualifications, était la catégorie qui numériquement, démographiquement et économiquement tendait à avoir le dessus, d'une certaine façon. Mais cette histoire est un peu finie. C'est-à-dire que, certes, grâce à la croissance du prix du mètre carré, l'élite économique a connu un certain mieux-être, disons. Enfin, tout n'est pas noir dans la société française. Une certaine wealthy middle class peut réémerger en partie, et un peu un groupe de nouveaux riches. En revanche, ce qui se développe très fort dans la France des années 80, 90, 2000, c'est une fraction d'exclusion, mais un pôle extrêmement problématique de gens très bien éduqués, enfin relativement bien éduqués, mais très bien éduqués du point de vue de leurs parents, mais sans ressources économiques, sans position sociale, sans salaire stable et sans position intéressante, commence à émerger de façon massive et de plus en plus visible. L'un des exemples, pour en donner l'idée, dans la nouvelle génération qui aujourd'hui a une trentaine d'années, le nombre d'années d'études en France, s'est prolongé d'environ 2 ans.
Et les niveaux de salaire en termes réels à l'âge de 30 ans, entre la génération de trentenaires d'aujourd'hui et la génération de trentenaires d'il y a 30 ans, c'est-à-dire en 1983, sont dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que l'économie française a une capacité à, en quelque sorte, carboniser, d'un point de vue économique, pas cognitif, d'un point de vue économique, à carboniser 2 années d'études supplémentaires pour, économiquement, rien en termes de salaire. Pour les parents, c'est pas une très bonne nouvelle. Pour les enfants qui ont moins d'éléments de comparaison, c'est pas très bon non plus. Mais il s'agit effectivement de penser aux conséquences de ce revirement dynamique au cours des 20 dernières années. Et à la façon, ça c'est la slide avec laquelle je commençais sur les 4 grands critères, sur les 4 grands critères d'extension d'une classe moyenne, d'une société de nouvelle classe moyenne. En fait, ces 4 grands critères ont tendance à s'inverser comme un gant, en quelque sorte. C'est-à-dire que du point de vue des niveaux de salaire des nouvelles catégories intermédiaires, salariés de niveau de diplôme baccalauréat à baccalauréat plus 2, c'est-à-dire fin d'études secondaires validées ou 2 années d'études supérieures, on mesure un très fort déclin du pouvoir d'achat des jeunes travailleurs arrivant dans le monde du travail, dont la contrepartie est la solidarité familiale. Ce que les jeunes gagnent en moins, assez souvent, ils le gagnent en plus, enfin, c'est remplacé par un chèque en fin de mois réalisé par les propres parents. Mais effectivement, j'ai déjà très largement épuisé mon temps de parole. J'aurais pu vous parler de l'effondrement du corps intermédiaire de la société française. Profession intermédiaire, c'était 100% de plus que la classe ouvrière. Ce ne sont plus que 35% de plus aujourd'hui. C'est-à-dire la plus-value à être infirmière ou instituteur, c'est profondément réduite. J'aurais pu vous parler de la stagnation salariale et de la multiplication par 2 du prix du logement, suscitant un effet de ciseau particulièrement intéressant. Je vous ai déjà parlé de la non-relation entre l'expansion des diplômes des nouvelles générations, des cohortes de naissance récentes, et les véritables emplois proposés dans le monde du travail, c'est-à-dire que c'est un problème occidental massif sur lequel je n'insisterai pas, faute de temps, la présidente de séance m'y rappelle très fortement, mais la culture française fait que dans 25 minutes, il y en a toujours 35. Donc je n'insiste pas sur l'ensemble de ces aspects-là, j'insisterai simplement sur les éléments de frustration. S'il existe un résultat stable, fort et systématique de Durkheim à Merton, en passant par Davies, c'est le fait que lorsque les aspirations, par exemple indexées sur vos diplômes, lorsque les aspirations à un avenir meilleur s'accroissent sans cesse grâce à la productivité des universitaires notamment, et que les possibilités sociales et économiques de réalisation connaissent une dynamique moins favorable, pour rester poli, l'écart croissant entre les aspirations et les possibilités sociales de réalisation se réduisent en frustration et différentes formes. Il en résulte tout un ensemble de formes de violence potentielle, suicide pour l'intériorisation, révolution ou crime pour l'extériorisation, mais peu importe. Cette histoire-là est une histoire mondiale. C'est-à-dire que, version française, nous avons nos jeunes déclassés scolaires, mais les voisins espagnols avaient les 1000 euristas jusqu'en 2008. Les jeunes titulaires d'un master ne gagnant que 1000 euros par mois. En Espagne, on ne peut pas se loger avec 1000 euros par mois, surtout quand on a un master, et les appétits qui vont avec, notamment de livres, bien évidemment. On est passé au débat sur les ni 1000 euristas, ceux qui, avec un master, n'ont même pas 1000 euros. On parle au Royaume-Uni de baby losers, l'antonyme des baby boomers. On parle aux États-Unis de la generation limbo, la génération des limbes, de jeunes titulaires d'un master d'une Ivy League, d'une université de la Ivy League, qui deviennent spécialistes de vente de McDonald's ou vendeurs au bar du coin. Les NEETs dans beaucoup de pays. Les Parasaito Shingolo, les célibataires parasites du Japon, ces jeunes qui restent au domicile des parents ad vitam aeternam, je passe les hikikomori, et en Chine, Tribe of Ants, jeunes diplômés d'universités telles que Beida, Shenmin Dashue,
Fodane, et ainsi de suite, qui, refusant d'aller loin en province, obtenir un poste de leader, préfèrent rester devant la photocopie pour avoir un emploi de journaliste, officiellement pour leurs parents, mais en réalité de stagiaires précaires. Et déjà en Chine, nous avons cela. Malheureusement, donc, je ne puis vous parler de l'ensemble des formes de déclassement. Serge en a abordé deux, des déclassements intergénérationnels et intragénérationnels. Il y en a deux autres. Un énorme déclassement scolaire de plus en plus visible, massif en France, mais de plus en plus visible dans beaucoup de pays. Je vous rassure, aux États-Unis, au Canada et au Luxembourg et en Allemagne, ce déclassement scolaire est beaucoup plus faible qu'il ne l'est dans les pays latins, ou dans les pays, la Grèce n'est pas un pays latin, dans les pays de l'ensemble méditerranéen, parce qu'on peut rajouter éventuellement Israël, et très certainement la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, et ainsi de suite, où la croissance scolaire ne correspond absolument pas aux conditions économiques de revenus et d'accès au logement. Évidemment, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, la question n'est pas simplement celle de l'emploi, la question est celle du mètre carré. Mais nous connaissons cela aussi dans cette partie de la Méditerranée. Et juste pour finir, mais c'est juste un petit apéricube de réflexion, le déclassement systémique. Ce ne sont pas que des gens qui tombent, ce sont des sociétés qui connaissent un revirement par rapport à la dynamique d'ascension sociale collective des Trente Glorieuses. Il y a là un backlash, un retour de bâton qui marque une réalité nouvelle. J'en finirai là. Que faire? Avant tout, comprendre de la globalisation. Comprendre qu'effectivement, il y a aujourd'hui des enjeux de solidarité, certainement, mais il y a aussi des enjeux d'une autre nature. Si nous en restons à une simple idée de redistribution sans contrepartie et sans volonté d'amélioration du fonctionnement du système social, nous risquons d'avoir de gros problèmes. Nous y sommes déjà dans ces gros problèmes. Donc, comprenons ce qu'est la globalisation. Et cela, effectivement, je pense que, merci de m'avoir invité, j'aimerais vous aider à comprendre cet aspect-là. Il ne s'agit pas simplement de pleurer sur la pauvreté, il s'agit aussi de pleurer sur un système qui ne fonctionne plus. Les pauvres en sont les premières victimes et les suivants sur la liste sont au milieu de la société française ou ailleurs. Le point numéro 1, c'est de tout faire contre le chômage. Cela fait 2 ans que je vis dans des sociétés où le chômage n'existe pas. Je vois la différence pour les jeunes générations de cela. Et effectivement, il y a là un problème de... Que faire contre cette situation-là? Quitter le pays, évidemment. En France, beaucoup suivent l'exemple de jeunes Portugais depuis des générations. En France, de plus en plus de jeunes, éventuellement les mieux qualifiés, quittent le pays parce que c'est plus drôle ailleurs. Et on y mange mieux. Et puis, par ailleurs, changer de politique. La question de la valeur travail est absolument centrale dans ces questions-là, et il faut y travailler vraiment sérieusement. Il faut s'interroger sur le rôle d'un État protecteur, la protection c'est bon, mais en même temps, pour redistribuer quelque chose, il faut que ce quelque chose existe. Le problème, c'est que progressivement au cours des années récentes, nous en sommes à un État protecteur qui ne fait que redistribuer, sans réfléchir nécessairement à ce que l'on peut redistribuer. Et cette question-là d'équilibre entre les deux risque d'aller un peu trop loin sur la partie par hasard à gauche, j'en suis désolé, mais voilà, on aurait pu inverser les termes. Ensuite, effectivement, il faut réfléchir au fait que la globalisation, ça existe. Certains pays ont fait face, les pays nordiques notamment, par une forte réflexion sur la question de la valeur travail, de la retraite notamment. Et puis, voilà, je pense que s'il y a eu, dans les Trente Glorieuses, une capacité à faire exister une société de classe moyenne, d'ascension sociale pour tous, c'est aussi qu'il y avait une capacité collective à inventer plus. Et je crains effectivement que, d'un point de vue continental, cette capacité à inventer plus se retrouve de moins en moins en Europe. Excusez-moi pour avoir parlé très longuement, mais je pense que le jeu en valait la chandelle. Merci. E agora então o Renato vai fazer a sua apresentação.
Bem, vou adiantando. Vou tentar cumprir a comunicação no tempo que foi definido. Boa tarde a todos, já estamos na parte da tarde. Eu, antes de mais, gostava de agradecer o convite aos organizadores por estar aqui presente. É com muito prazer que aqui estou. Bom, eu não vou falar especificamente sobre classes médias, vou falar sobre classes. Já foi aqui bastante discutido a questão da classe média. E também, enfim, eu acho que isto acaba por ser uma constante algumas destas apresentações. Não irei falar diretamente de mobilidade social, porque o conceito de mobilidade social é um conceito complexo e requer, do ponto de vista dos instrumentos metodológicos, requer, de facto, uma análise bastante complexa, que falta por fazer em Portugal de uma forma mais estruturada, apesar de existirem neste momento investigadores, está ali o Vasco Ramos, que tem trabalhado sobre a mobilidade social, e é um trabalho bastante necessário, e, portanto, eu vou organizar a minha comunicação em 3 processos fundamentais, do meu ponto de vista, para analisar a questão das desigualdades sociais, e que se encontram relacionados. São processos com temporalidades distintas. Os 2 primeiros estão relativamente associados, o terceiro tem a ver, em grande medida, com as tendências que estão a acontecer devido à crise económica ou financeira que, enfim, que começou em 2008 e, portanto, e que se prolonga. O primeiro conceito tem a ver, o primeiro processo, que é o processo de recomposição social, ou seja, basicamente a ideia é que há uma perspectiva que tem sido bastante fecunda do ponto de vista da produção de indicadores na sociologia, de analisar os processos de mudança no nível da estrutura de classes na lógica da recomposição social. E, portanto, de facto, eu vou apresentar alguns dados sobre Portugal, em que nós identificamos, a partir do conceito, da noção do lugar de classe, e, portanto, tem por base um indicador, que é um indicador desenvolvido por investigadores no ISCTE já há muito tempo, e verificamos, de facto, que Portugal tem conhecido um processo de reconfiguração social bastante visível. É claro que esta perspectiva da recomposição social assenta não exclusivamente, mas muito na questão dos recursos socioeducativos e escolares. E, portanto, o que, de certa maneira, no fundo, isso tem que ser considerado e tido em conta na análise. Isto é interessante porque, se enquadrarmos outros recursos, nomeadamente de ordem ao nível do rendimento, portanto, económicos, verificamos que os processos de recomposição, de certa maneira, coexistem com processos de polarização social. E, portanto, é um pouco como se a polarização fosse a outra face da moeda da recomposição social, e eu penso que um dos contributos que o Observatório tem feito é de enquadrar o rendimento como um recurso fundamental na análise das desigualdades de classe e das desigualdades sociais, porque tradicionalmente, enfim, os sociólogos não trabalharam muito o rendimento e, portanto, tem sido muito interessante, por exemplo, os diálogos e os cruzamentos de análise que nomeadamente, têm sido presididas pelo professor Carlos Farinha Rodrigues, que nesta matéria das desigualdades de rendimento é um grande expert em Portugal, e que publicou um livro recente bastante interessante também. E depois, no final, irei falar da regressão. Ou seja, aí é como uma dúvida, não é? E aqui a questão é a seguinte: será que estamos a viver processos atuais de regressão social? Se estamos, isso é uma questão, temos sinais disso, há intuições. Os dados, temos alguns dados, mas infelizmente os dados não são tão atuais como nós gostaríamos. Mas, de facto, temos a noção de que a Europa está a conhecer, nomeadamente determinados países da Europa estão a conhecer processos que poderemos eventualmente designar de regressão. Isto põe um problema na sociologia porque, e noutras ciências sociais, mas na sociologia porque nós, desde praticamente o iluminismo, estamos habituados a pensar no sentido da progressão, não é? E, portanto, toda a narrativa da modernidade e das teorias da modernidade e da modernidade tardia e da pós-modernidade é nesse sentido. E, portanto, ou seja, neste momento, penso que não temos instrumentos, quer do ponto de vista metodológico, mas, sobretudo, não temos teoria, não é? Não temos
paradigmas teóricos, concepções teóricas que nos ajudem a interpretar o que se está a passar. E, portanto, neste momento, eu penso que, ao nível da sociologia, se criou um certo vazio do ponto de vista teórico, que convém preencher com urgência, alguns sinais e alguns contributos, mas, de certa maneira, penso que, neste momento, se cria um certo vazio da problematização teórica na sociologia, que, do meu ponto de vista, tem que ser comatado. Bom, é este. Recomposição social. Bom, o que tenho aqui, basicamente, é este quadro, é um quadro de síntese que foi publicado, um capítulo do livro que nós publicámos recentemente sobre classes sociais, e, portanto, que foi uma coleção que é, enfim, coordenada pelo Le Monde Diplomatique. E é um quadro retirado do capítulo de Rosário Mariti e Nuno Nunes, em que, de certa maneira, apresenta um conjunto de indicadores em que nós verificamos, de facto, que Portugal tem sido um processo de recomposição social bastante assinalável. Desde logo a questão da escolaridade, não, quer dizer, não é preciso estar a identificar indicador a indicador, mas vou selecionar alguns. Quer dizer, Portugal, em 60, tinha mais de 30% de analfabetos, o que, obviamente, é uma realidade que está praticamente a desaparecer. Ao nível do ensino superior, portanto, há um crescimento assinalável, fundamentalmente a partir da década de 90. Depois assiste-se a um processo bastante interessante de feminização do mercado laboral, e, portanto, ou seja, a taxa de atividade feminina aumenta exponencialmente em Portugal, e, portanto, ou seja, e isto tem a ver com, é um contributo extraordinário da economia portuguesa, que há um conjunto de pessoas que normalmente não entravam no sistema, enfim, no mercado de trabalho mais formal, entram, e sobretudo mulheres, e, portanto, isso intensifica-se sobretudo depois do 25 de Abril, e, portanto, no fundo é uma das grandes conquistas, muitas vezes não salientada, pós 25 de Abril. E depois temos, ao nível dos setores de atividade, que é, por um lado, isso teve reflexos claros, está relacionado com a feminização, e depois também com as recomposições de classe que irei falar agora, que tem a ver com a terceirização. Ou seja, Portugal conheceu um processo de terceirização acentuado, que tem um lado bom, mas também tem um lado bastante negativo. Aliás, como estamos neste momento, o que estamos a vir é um pouco isso, quer dizer, em que a percentagem de população a trabalhar no setor terciário atinge os 70% em 2011, e, de facto, isso, do ponto de vista social, significa uma recomposição extraordinária, e verificamos que, no caso das mulheres, é fundamentalmente no setor terciário que elas vão exercer atividade. Em termos de classes, portanto, já foi falado pelo Elísio, portanto, esta é uma tipologia trabalhada pelo ISCTE, portanto, e que tem, no fundo, um conjunto de lugares de classe. E o que nós identificamos do ponto de vista da recomposição de classes é que o que tem existido, e isso tem a ver com os fenómenos anteriores, é um crescimento dos empregados executantes, ou seja, um conjunto de pessoas que trabalham no setor dos serviços e do comércio, praticamente, enfim, era uma classe que era residual em 1960, que são os quadros técnicos de enquadramento, e que aumentam, há um aumento contínuo e consolidado, e, portanto, destes profissionais, que são quadros superiores, qualificados e por aí diante, e que mobilizam fundamentalmente o recurso da qualificação. Ou seja, verificamos que, de facto, a recomposição social que se assiste em Portugal, em grande medida, ela, ao nível desta tipologia de classes, ela é potenciada pela escolarização. E, portanto, é a classe dos profissionais técnicos de enquadramento que cresce precisamente pela mobilização desse recurso, como é visível aqui neste gráfico. Este gráfico tem por base os quadros de pessoal, portanto, que é sobretudo o setor privado, e, portanto, que nós verificamos que a classe dos profissionais técnicos de enquadramento, e aqui faz uma comparação do ponto de vista da escolaridade entre 88 e 2008, portanto, 20 anos, e o que reparamos é que, do ponto de vista, se fizermos uma comparação entre os dirigentes, os profissionais técnicos de enquadramento, os empregados executantes e os operários, é nos profissionais técnicos de enquadramento que nós assistimos a uma alteração
estrutural, quer dizer, profunda, ao nível da sua composição do ponto de vista da escolarização, não é? Ou seja, basicamente, como se repararem, em 88, os profissionais técnicos de enquadramento, 60% não tinha mais do que o 9º ano, portanto, o ensino básico, e a partir em 2008, de facto, ficamos uma alteração extraordinária do ponto de vista da escolarização e, portanto, 52% têm ensino superior. Portanto, há aqui uma alteração, mas, ou seja, isto para dizer que a escolarização ela tem um impacto de recomposição, mas que afeta fundamentalmente uma classe social, várias, mas fundamentalmente a classe social dos profissionais técnicos. Portanto, não há, digamos assim, se quiserem, para facilitar, uma democratização ao nível da escolarização no que diz respeito aos vários lugares de classe. E, de facto, por outro lado, verificamos que Portugal, para além do mais, é um país que ainda está muito aquém do ponto de vista da média de qualificação e de escolaridade da União Europeia. E, portanto, estas são tipologias que normalmente se utilizam do ponto de vista internacional, mas, portanto, o ensino básico, secundário e o superior, o ISCED 5-6. E, portanto, o que nós verificamos é que, apesar de tudo, houve uma alteração e uma melhoria nesta última década. Quando se fala, acho, às vezes, relativamente à questão desta década passada como sendo a década perdida, quer dizer, ela provavelmente foi perdida em determinado tipo de setores, mas identificou-se nesta última década uma alteração e um incremento da escolarização como bastante interessante, não só do ponto de vista das taxas de escolarização, mas também, por exemplo, redução do abandono escolar e por aí dentro, e convém salientar também, de facto, esses aspectos. Mas, de facto, Portugal, se repararem, está sempre abaixo da média europeia e, portanto, ou seja, ainda 59% da população empregada não tem mais do que a escolaridade básica e, portanto, o que é uma diferença muito grande com a média europeia, que se cifra nos 20%, e depois há uma alteração, nomeadamente ao nível do secundário, em que Portugal tem apenas 21% e a Europa 49%. E, portanto, isto é um problema ainda bastante profundo na sociedade portuguesa e que não está resolvido. Não está resolvido. Bom, em suma, os processos identificados, a terceirização da economia, a feminização do mercado de trabalho, escolarização e qualificação da população empregada, isso tem repercussões ao nível na recomposição de classes e nas trajetórias de mobilidade ascendente, ou seja, há aqui uma classe, nomeadamente os PTEs, não só esta, mas que de facto cresce substancialmente, e isso tem em grande medida a ver com a mobilização do recurso escolar, do capital escolar, mas a chamada de atenção de que, de facto, Portugal continua a ter problemas de déficit de escolarização. E, portanto, isso convém que não se perca esta questão. Polarização social. Portugal, para além, apesar deste processo de recomposição que conheceu, continua a ser um país estruturalmente desigual. E, portanto, já foi falado, o que temos aqui são indicadores que medem as desigualdades de rendimento, e provavelmente o professor Carlos Farinha já fará disso à tarde, não vou desenvolver muito o assunto, mas quer no coeficiente Gini, que já foi descrito, quer nos outros indicadores que são rácios que fazem uma relação entre neste caso, entre o percentil, a nível dos 10% mais ricos e 10% mais pobres, e o outro a seguir o S80-20 dos 20% mais ricos e mais pobres, ficamos que Portugal, de facto, é um país estruturalmente desigual, apesar de, nestes indicadores, até 2009, de 2004-2005 até 2009, se ter conhecido uma atenuação das desigualdades, embora se mantenham níveis bastante elevados. Curiosamente, em 2010 já se notou um aumento muito pequenino, mas nestes valores. Portanto, já há aqui uma tendência que se vai inverter e que vamos ver agora nos próximos, não sei se o professor já tem alguns dados sobre isso, mas nos próximos portanto, relativamente a 2011, neste inquérito Silk, já temos alguns dados sobre isso. Bom, Portugal é um país totalmente desigual, apesar dos processos de recomposição. Isto quer dizer que é totalmente igual, mas, ao mesmo tempo, o que deixa de ser extraordinário, quando compramos médias de rendimento, ou seja, rendimento médio e mediano disponível, e quando compramos com outros países europeus, verificamos que o rendimento médio em Portugal
é dos mais baixos da Europa. Portanto, ou seja, temos um problema em que, de facto, o bolo não é grande, em grande medida, e é muito mal distribuído. A questão é essa, fundamentalmente. Ou seja, temos um problema de redistribuição em Portugal. Um problema claro, que persiste e que, do ponto de vista político, tem que ser abordado de uma forma mais direta e, portanto, e consequente. Temos, quando nós falamos do ponto de vista da polarização, ela pode assumir várias formas, mas onde nós identificamos, e quando eu estava a dizer que isto é outra face da mesma moeda, é que desde os anos 80, o que se tem verificado em Portugal, e isso tem sido comprovado também pelos dados do professor, é um aumento extraordinário das desigualdades salariais, nomeadamente porque o quinto quintil, portanto os 20%, enfim, para facilitar, mais ricos, disparam, basicamente. E, portanto, nós verificamos, isto é uma distribuição por quintis, portanto, 20% mais pobres e por aí adiante, até ao quinto quintil, e o que é que verificamos? Verificamos, de facto, que desde os anos 80 há um aumento da distância relativamente ao quinto quintil face aos outros 4 quintis. Enfim, e aqui a questão das classes médias poderão aparecer, não é? E nós discutimos isso também naquele livro que falei há bocado. Quer dizer, estamos a falar de classes médias que estão numa situação bastante vulnerável. Portanto, se repararem, os 3 primeiros quintis, portanto 60%, estão praticamente, mantêm-se sempre unidos e estão numa situação muito de rendimentos bastante baixos. Mesmo o quarto quintil, de facto, pouco mais, um bocadinho mais alto, mas de facto nada de considerável. Ou seja, este aqui é uma das expressões da polarização social. Não é? Portugal, de facto, tem problemas de desigualdade salariais muito profundos e que isso obviamente tem repercussões na persistência das desigualdades, e é por isso que, de certa maneira, estas duas faces da mesma moeda, o facto de serem processos que estão, de certa maneira, até interdependentes, leva a que as desigualdades persistam. Não quer dizer que seja a única explicação, mas é um pouco isso, ou seja, nota-se uma recomposição da sociedade portuguesa, percursos de mobilidade social que aconteceram nos anos 80 e 90, mas o reflexo disso é aumento de polarização social, das desigualdades, nomeadamente salariais. E, portanto, ou seja, de facto, isso leva a que, apesar das políticas públicas, de políticas sociais, que têm um impacto claro ao nível fundamentalmente da pobreza, mas estes dois processos, digamos assim, levam a que a persistência das desigualdades se mantenha em Portugal. Bom, agora quando entramos com a questão das classes, isto são quadros de pessoal, portanto estamos a falar fundamentalmente do setor privado. Pronto, lá está. Basicamente, verificamos que os empregados, executantes operários e salários agrícolas têm níveis de rendimento muito próximos e, portanto, estamos a falar parte considerável da população portuguesa que está basicamente na base, portanto, e que mantém níveis de rendimento muito baixos. E depois temos os profissionais técnicos de enquadramento que, de facto, tiveram uma evolução apreciável do ponto de vista do rendimento, e as classes, enfim, dirigentes, com níveis de, como era de esperar, obviamente, rendimento mais elevados. Mas, pronto, verificamos de facto que há aqui uma espécie também de polarização, um hiato que vai aumentando entre os dirigentes e os profissionais técnicos de enquadramento e os empregados e operários. E, portanto, ou seja, no fundo, há aqui uma forte rigidez estrutural. Não é? Há uma rigidez estrutural no país que não tem sido quebrada. E que, do ponto de vista político, tem que ser, como eu volto a repetir, de uma vez por todas, enfrentada e, portanto, e talvez essa seja a verdadeira narrativa, não é? Bom, em suma, Portugal continua a ser um dos países mais iguais da Europa e as desigualdades de rendimento, designadamente as desigualdades salariais, contribuem para o aumento da polarização social. E, portanto, eu queria frisar isso precisamente aqui, ou seja, e há aqui esta relação e também uma interdependência entre recomposição e polarização. Bom, regressão social. Bem, será que poderemos falar de regressão social? Bom, de facto, nós não temos muitos dados ainda relativamente ao que está a acontecer do ponto de vista das desigualdades, mas temos sinais muito concretos, não é, de que estamos a assistir a processos regressivos muito fortes.
Desde logo, enfim, isto não é novidade nenhuma, há aqui uma relação que é clássica entre pobreza e desigualdade, mas que provavelmente está a intensificar. Não só está a intensificar, como está, digamos assim, a produzir uma espécie de ato na Europa. Ou seja, entre os países que estão cada vez mais desiguais e mais empobrecidos e os países que, pelo contrário, entre os níveis de desigualdade não crescem, ou crescendo não de uma forma tão exponencial, e com níveis de pobreza relativamente baixos. Portanto, ou seja, esta relação entre pobreza e desigualdade é uma relação que, com a crise, penso que se vai intensificar e que vai criar uma desigualdade clara entre os países da Europa, e já está a criar. E, portanto, eu penso que a Europa tem que começar a ser pensada também, não só do ponto de vista dos indicadores mainstream da economia mainstream, mas começarmos a pensar a Europa, se quisermos que a Europa continue a ser um projeto concreto, a partir de outros indicadores, nomeadamente se é sustentável termos uma Europa com níveis de desigualdade e de pobreza bastante acentuadas quando comparamos os países. É claro que há um novo elemento aqui relativamente a Portugal. Relativamente à Europa e a Portugal. Era um elemento que, em grande medida, ele nunca deixou de existir na Europa, mas que se agravou fundamentalmente e a minha questão é essa, e eu trago aqui uma pequena experiência meramente exploratória, até que ponto é que ela vai interferir, portanto, esse fenómeno, nas desigualdades e nesta relação entre pobreza e desigualdades, e eu estou a falar do desemprego. Quer dizer, se há indicador que, no fundo, espelha bem a desigualdade entre países da Europa, é o desemprego. E, portanto, mais uma vez, quer dizer, eu pergunto se é possível continuarmos numa Europa em que temos países com níveis de desemprego, como é o caso da Espanha, quase a chegar aos 30%, e estamos a falar de estatísticas oficiais, e, portanto, ou seja, nós sabemos que, se contemplarmos os inativos e por aí adiante, estes números são mais expressivos, mas pronto, vamos ficarmos com as estatísticas oficiais, e a partir das estatísticas oficiais é possível lermos a realidade, apesar de tudo, e, portanto, para também não sermos criticados por isso, mas, quer dizer, se é possível e se é sustentável uma Europa em que tenhamos uma Espanha com 30% de desemprego e a Alemanha, que é dos poucos países em que o desemprego está a diminuir, com 5,4% de desemprego. Quer dizer, estamos a falar de uma diferença de 20 pontos, que é, de facto, uma coisa, penso que talvez nunca vista, ou pelo menos pós-guerra, talvez não tenha, enfim, nunca vista na Europa, portanto, pelo menos nas últimas décadas. Bem, e a questão e o exercício que eu fiz é saber se, de facto, foi um exercício que vale o que vale, não é, do ponto de vista científico, é meramente para ilustrar. Aliás, ele foi concebido precisamente num contexto de uma instituição europeia para demonstrar aos alguns parceiros europeus, de facto, esta desigualdade entre países e que o desemprego é um fenómeno que está a agravar essa desigualdade entre países. Eu fiz um exercício meramente exploratório, que foi pegar as taxas de desemprego média anual em 2005 com um indicador de desigualdade, o S80-20, em 2005. E o que nós verificamos é que em 2005 essa relação não existia. Porque não existia, e de facto tradicionalmente o desemprego não era um fenómeno que interferia muito nesta relação com as desigualdades. Ou pelo menos do ponto de vista analítico também nunca foi muito explorada, mas de facto penso que, e isso comprova de certa maneira, que quer dizer, não há praticamente correlação entre desemprego e desigualdade. E olhem o que acontece em 2011. Ou seja, alguma coisa de muito profundo está a acontecer na Europa. E estamos a falar basicamente de 5 anos, não é? Ou seja, o mesmo, portanto, o que temos aqui é 2011, porque não temos dados relativamente ao S80-20 mais recentes, mas, refere-se a 2010, mas o que é que nós temos aqui? Temos uma alteração, não é? Repararem, não é? Desculpem. Uma alteração em 5 anos profunda, não é? Eu penso que isto não é coincidência, na relação entre desemprego e desigualdade,
do que é que ela significa ao nível do tal hiato que estava a falar entre países que não só conhecem um profundo desemprego, como estão a conhecer um aumento da desigualdade, e o caso mais paradigmático é o caso da Espanha. A Espanha, se repararem, em 2005 era um país que não era dos mais desiguais e, portanto, enfim, estava um bocadinho acima da média e, portanto, a Espanha não era era um país menos desigual que Portugal, por exemplo, e verifiquem onde é que está a Espanha agora. Ou seja, não só o desemprego aumentou, mas as desigualdades, e, portanto, neste caso, neste momento é o país mais desigual da Europa, aumentaram exponencialmente. Ou seja, o desemprego tem um impacto extraordinário ao nível da distribuição de rendimentos e, portanto, é um fator determinante neste momento para o aumento das desigualdades e, não só isso, é um fator de desigualdade entre países. Ou seja, de facto, são realidades muito distantes que temos aqui e isto, do meu ponto de vista, é um sério problema, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista também político e institucional. Não é? No fundo, que Europa, qual é o futuro da Europa, tendo em conta, digamos assim, esta tendência. Bom, isto é com o Gini, enfim, dá mais ou menos a mesma tendência. Só algumas questões finais para finalizar. No fundo, o que eu aqui tento apresentar de uma forma exploratória e deixo as perguntas no ar, não tenho resposta, que é qual é o efeito do desemprego no aumento das desigualdades internas de cada país e na desigualdade entre os países europeus. Eu penso que, de facto, as análises sobre desigualdades têm que começar a contemplar o desemprego como uma variável, enfim, ativa. E a leitura, digamos assim, da realidade social tem que contemplar o desemprego que, infelizmente, começa a ser um problema estrutural e não meramente conjuntural, como normalmente, digamos assim, era trabalhado. A segunda pergunta é que medida a relação entre desemprego, pobreza e desigualdade provocará uma efetiva regressão nos trajetos de mobilidade social? Essa é outra questão, ou seja, é claro que o desemprego à partida, e nós estamos a ver em Portugal, não temos só um problema de desemprego, temos um problema de desemprego de longa duração e, portanto, ou seja, as pessoas mantêm-se a situação de desemprego há muito tempo e há uma grande dificuldade em regressar ao mercado de trabalho e, portanto, ou seja, essa situação significa quase automaticamente trajetos de mobilidade descendente. Quer dizer, são pessoas que, ainda por cima, um dos problemas que nós estamos agora a enfrentar em Portugal é que mais de metade das pessoas que estão na situação de desemprego já não recebem sequer subsídio de desemprego. Portanto, isto quer dizer, isto do ponto de vista do rendimento significa a perda quase, quer dizer, brutal de rendimentos em pouco mais de 2 anos. E, portanto, ou seja, há aqui aquilo que eu, de certa maneira, já começo a caracterizar de uma espécie de um triângulo perverso entre pobreza, desigualdade e desemprego. E, portanto, a espiral, esta é que é a espiral, não é? Esta é que é a espiral concreta que as pessoas vivem no seu dia-a-dia. E a última pergunta é, no que concerne a Portugal, irão os fatores de polarização sobrepor-se sobre recomposição social? Ou seja, no fim desta história toda, será que vamos ter uma sociedade mais desigual do que aquela que já temos? Não sei, mas é uma questão que ponho, não é? Se até agora a polarização e a recomposição são processos, não é, que coexistem, não é? De certa maneira, a questão que eu ponho aqui é que, se a prazo, não será a polarização que se vai sobrepor sobre os processos de recomposição social. Muito obrigado, era isto. Bom, a hora excedeu em muito, ou seja, as intervenções e mesmo isto já tinha começado atrasado, portanto vamos ter um breve período de debate, eu penso que poderá ser até à 1h30 mais ou menos, e depois teremos mesmo que terminar. Quem é que quer dirigir alguma questão à mesa? Pode passar aqui assim há um microfone na sala, creio eu. Eu agradecia que as pessoas se apresentassem, por favor, antes de colocarem as suas questões. Meu nome é Francisco, eu sou brasileiro, e aí eu gostaria de colocar uma coisa, né? Na fala do professor Elísio, ele se referiu ao Brasil, e aí eu queria colocar uma questão, assim, né, em relação a essas perspectivas agora dessa última fala de futuro para a Europa.
porque me parece fundamental, numa reflexão como essa, pensar no passado da Europa. Quer dizer, em que medida a Europa ela se colocou num local relativamente privilegiado em relação ao restante do mundo, e hoje se vê uma situação que tem a ver com um deslocamento das questões todas econômicas globais. A Europa vive uma situação que ela própria gerou, né, uma situação de desigualdade a partir de, sei lá, né, das grandes navegações que ainda são vistas enquanto um processo de descobrimento. Então, a Europa agora acho que está descobrindo uma outra realidade que ela não viveu até o momento. Me parece que a questão central é pensar numa situação global, quer dizer, as relações que se estabelecem. Por exemplo, a situação que o Brasil vive hoje, o Brasil vive uma situação que tem a ver com o vazio que se criou de exclusão da maioria da população e de uma possibilidade outra que o próprio sistema global tem gerado em contextos como o brasileiro. Não que a população efetivamente esteja numa situação melhor do que a de outros, não é? Mas dentro de uma conjuntura global, o jogo de correlações entre as diversos países, sociedades e o próprio capital tem gerado situações desconfortáveis para determinados segmentos, como é o da comunidade europeia. Obrigada. Não sei, eu acho que se calhar fazíamos já mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ali há duas pessoas daquele lado e outra aqui. A pergunta é dirigida ao Sr. sociólogo Renato Carmo, porque é uma coisa que a mim me incomoda muito, porque neste momento estou reduzido... desculpa, o meu nome é Fernando Jorge. Pronto. Neste momento estou reduzido a trabalhar aqui na Gulbenkian na exposição e a fazer algumas explicações. E incomoda-me sempre muito quando falam de melhoria da escolarização. Mais gente escolarizada, menos gente analfabeta, mas não se fala nunca da qualidade da escolarização, que eu acho que é um problema muitíssimo mais grave. Porque eu tenho miúdos do 7º ano, do 5º ano, do 9º ano, que não sabem português, que te leem um texto e começam a perguntar o que é que significa isto, o que é que significa aquilo, o que é que significa aquilo. Portanto, o facto de termos muita gente na escola não quer dizer forçosamente que tenhamos gente mais preparada. Tá, obrigada. Passávamos então a outra pergunta. Eu agradecia que as perguntas fossem o mais sintéticas possível, para depois... vamos continuar do lado esquerdo, depois já passa para o lado direito. Eu sei que estão pessoas do lado direito. Boa tarde, o meu nome é Luís Bernardo e a minha questão é muito simples. E é dirigida aos três oradores. Até que ponto a análise das desigualdades se pode continuar a concentrar naquilo que geralmente se chama nacionalismo metodológico? Isto é, aquilo que eu vi aqui foi a análise de casos nacionais, e eu estou a lembrar-me, por exemplo, de um livro acho que é de 2009, do Jamie Galbraith, que procura analisar a Europa, especialmente a zona euro, desagregando por regiões. E eu, falando da minha experiência pessoal, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha, é verdade, e aquilo que o Renato mostrou, é verdade que a taxa de desemprego é muito baixa, mas desagregando por região, a verdade é que há disparidades extremas dentro do mesmo país. E eu gostava de saber o que é que vocês pensam acerca disto. Até que ponto a análise das desigualdades não beneficiaria desta desagregação em regiões, na medida em que os dados existirem, claro. Obrigado. Agora, eu creio que há uma pergunta aqui assim do lado direito e depois então passava... Está mais alguém aqui? Não há mais ninguém, é só aqui assim. Bom dia, o meu nome é Hélio Pestana e também estou de acordo que a sociologia poderia também mostrar resultados de trabalhos no sentido de questionar o povo, das questões da revisão curricular, que eu acho que é uma vergonha, porque há coisas que nem nas universidades se ensinam. Isso é logo o primeiro escândalo.
O que remete depois, quer dizer, já agora, à pessoa se tornar devidamente formada em informações ao longo da vida que, digamos, só se é um ser humano lá após 60 anos. É vergonhoso, até porque depois há coisas que se repetem, não sei o quê. Portanto, acho que podiam dar um braço nesse sentido, fazendo parceria ali com os colegas. Depois, visto que é certo que o cidadão tem o livre-arbítrio de estudar ou não, completar o seu 9º ano, pelo menos, quer dizer, para, pelo menos, cultura geral, para saber o que consumir, está bem com o livre-arbítrio e tal. Mas, então, a sociologia poderia arranjar uns inquéritos no sentido de dar braço em saber, visto que a coisa é pelo mérito, o exemplo universitário atual é pelo mérito, então, quem é que dos mais ou menos escolarizados faz questão de melhorar a qualidade da economia, que eu pelo menos não vi agora aí representado? Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passava então de novo a palavra à mesa. Passava de novo a palavra à mesa, dividíamos os últimos 5 minutos pelos 3 participantes. Creio que pode começar o Elísio de novo. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, embora naturalmente não vai ser fácil dar aqui, enfim, respostas taxativas e definitivas a muitas delas, porque nós também nos interrogamos e às vezes não temos os instrumentos nem as condições concretas e objetivas para poder obter mais respostas e mais perspectivas de saída, enfim, para muitos destes fenómenos e problemas. Mas eu concordo inteiramente, a começar pela intervenção do Francisco, e obviamente que penso que o esforço dos sociólogos e dos cientistas sociais em geral deve ser cada vez mais no sentido de compreender as conexões do mundo global em que vivemos, de facto, passa a redundância. Porque os fenómenos estão interligados, embora a gente tenha sempre esta tendência de olhar muito a partir do nosso próprio umbigo, isto é, da nossa própria região, do nosso enquadramento mais próximo. Mas eu penso que talvez neste momento estejamos a passar por um período em que nunca foi tão necessário que a Europa se visse um pouco mais ao espelho, olhando para fora, ou se quisermos, olhando para si própria a partir de fora. E acho que esse esforço é absolutamente prioritário neste momento. Por exemplo, nos encontros que tem tido lá no Brasil, discutem-se muito estas matérias e, naturalmente, que não deixa de se olhar para a Europa, para o seu legado. E isso é um património que eu acho que é absolutamente incontornável para todos. Mas também depende do modo como se olha. E eu acho que aí a própria Europa e os países mais desenvolvidos e o próprio projeto europeu, se ele de facto tiver alguma saída do bloqueio atual, tem que repensar o seu passado, tem que repensar as suas estratégias de articulação com outras regiões e com outros continentes. E aqui eu adivinho, digamos, e por outro lado também até desejava que o sul da Europa e a Península Ibérica em particular, que tem especiais ligações e responsabilidades com a América Latina, que assumisse, a partir da exploração desse legado e desse património, consolidasse o seu posicionamento e a sua influência no espaço europeu. E, de certo modo, espero que Portugal e Espanha, sobretudo, desempenhem esse desafio, respondam a esse desafio. Quanto à questão do Fernando, a questão da qualidade da escolarização é evidente. Nós temos enfim, infelizmente nas últimas décadas em Portugal trabalhou-se mais para as estatísticas e para a imagem do que propriamente para os conteúdos, não é?
é preciso apresentar indicadores, é preciso... E foi muito sem pensar numa perspectiva sustentável, numa perspectiva estratégica de desenvolvimento, que é isso que muitos de nós andamos a dizer há muito tempo, e, portanto, não basta qualificação, não basta fingir que somos todos muito educados, e depois isso não tem impacto nenhum, praticamente, na economia e no desenvolvimento do país. A questão do nacionalismo metodológico colocado pelo Bernardo, é evidente que é necessário também ultrapassar. Estou inteiramente de acordo, é preciso olhar para a Europa das regiões, mas seria sobretudo necessário que as próprias instituições europeias tomassem consciência disso e fizessem alguma coisa de concreto para que os dados estatísticos, as análises e os estudos fossem também nesse sentido. Porque realmente há um excesso de nacionalismo, apesar de, por outro lado, se falar o tempo todo da Europa, do futuro da Europa e dos seus problemas. E, portanto, a questão, finalmente, da revisão curricular e dos impactos da educação, do sistema de ensino, e em particular das universidades e da ciência, que são elementos-chave neste campo, e quer aqui, quer no Brasil, começa agora a ser também um tema muitíssimo na ordem do dia lá no Brasil, precisa de ser repensado. E aí, obviamente, as responsabilidades políticas terão que vir à frente do resto. Obrigada. Passava, Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'ensemble des questions auxquelles je ne répondrai certainement pas. Sur la question de l'échelle d'analyse et du nationalisme méthodologique, je pense que en dehors il faudrait analyser plus au niveau des villes, des cités, des villes-mondes de la globalisation, la question des inégalités économiques, simplement parce que Londres et le reste du Royaume-Uni, Paris et le reste de la France, New York versus le reste des États-Unis, mais là on peut discuter un peu plus, amènent à avoir un monde totalement différent. Et je pense qu'en dehors de la question plus régionalisée ou orientée vers des villes, il faudrait aussi analyser un échelon beaucoup plus interconnecté. C'est-à-dire, l'un des graphiques extrêmement intéressants d'Eliseo montrait qu'au sommet de l'ensemble des grandes nations sur les graphiques, le 1% supérieur est relativement homogène au niveau global. Ce sont les catégories populaires, le tiers inférieur, qui est véritablement écartelé entre le sommet et la base. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Il faudrait avoir une lecture beaucoup plus globalisée des élites économiques. Pour la qualité du savoir, je n'y reviendrai pas, mais il faut avoir en vue quelque chose d'extrêmement intéressant sur le cas français et ailleurs. L'économie de croissance rapide de la société d'affluence, de la société d'abondance de Galbraith était une économie qui était capable de faire travailler dans une classe moyenne inférieure technicienne des analphabètes et des alcooliques. C'est-à-dire qu'avec un taux de chômage zéro, il y a une place pour tous dans le monde économique, avec une perspective de carrière. Ces perspectives de carrière, en 70, se sont arrêtées pour toujours pour la plupart de ces gens, mais sur la qualité de l'éducation, je crains malheureusement que si demain nous donnons un PhD de sociologie, voire de finance et de résistance des matériaux à tout le monde, dans le contexte de chômage de masse, il y aura évidemment des très éduqués qui seront au chômage. Il y a là quelque chose à réfléchir. Ce n'est pas que la qualité de la... Aux États-Unis, j'ai été frappé de constater l'existence de gens très peu éduqués, mais qui avaient une vision extrêmement, c'est pas le cas de tout le monde, mais extrêmement positive de leur avenir, et qui avaient une capacité à progresser tout au long de leur vie en termes notamment d'éducation. En France, vous n'avez absolument pas cela. Si vous êtes raté à l'âge de 16 ans parce que vous n'êtes pas rentré dans la bonne classe préparatoire aux grandes écoles, c'est fini pour... Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peine ça. Voilà. En fait, l'un des points très importants mentionnés ici, c'est la question de l'inconfort relatif. Si vous avez un gros patrimoine à gérer, la période présente est extrêmement inconfortable. Les incertitudes et la précarité est terrible si vous avez plusieurs millions à gérer, voire plus. Mais en même temps, ça se passe plus facilement peut-être. Mais
En revenant au graphique d'Eliseo, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le sommet des revenus, au niveau mondial, il est relativement homogène d'un point de vue matériel, néo-matérialiste sur les conditions réelles. L'inconfort maximal, ce sont les catégories intermédiaires et populaires des nations relativement riches qui sont potentiellement en concurrence directe avec des gens qui gagnent 10, 20, 50 fois moins qu'eux pour un travail qui n'est pas le même, mais qui pourrait le devenir. Et il y a là, en matière d'inconfort, quelque chose qui amène à réfléchir très fortement le sort des classes populaires d'un côté, mais aussi le sort des catégories intermédiaires, instituteurs, profs du primaire et ainsi de suite. Les niveaux de rétribution en France et en Chine pour des catégories relativement qualifiées varient du tout au tout. Excusez-moi, comme d'habitude, j'ai été trop long. Obrigado, merci. De facto, começando pela pergunta do Luís, eu sou muito sensível às questões territoriais e, portanto, é evidente que isto não era este o contexto, mas não há muito tempo apresentei a ideia acho que as desigualdades têm que ser estudadas do ponto de vista multiescalar. Portanto, quando nós baixamos, não é, a escala, não é, as polaridades emergem de outra maneira e, portanto, por exemplo, nós no Observatório fizemos um estudo que compara as médias de rendimento em Lisboa relativamente ao resto dos países e verificamos que, de facto, há uma disparidade muito grande do ponto de vista territorial. Aliás, o próprio Elísio depois mostrou aquele gráfico que caracteriza isso muito bem, e sobretudo depois quando nós depois relacionamos com outras dimensões das desigualdades, verificamos que o território normalmente exponencia as desigualdades. Bom, é claro que todo este tipo de análise também tem que enquadrar a questão da globalização, isso é óbvio, não é? Portanto, obviamente, claro, também não havia tempo para isso, porque isto é o problema, enfim, o problema de um lado e por outro lado é desafiante. Quando falamos de igualdades, normalmente, quer dizer, isto abre portas de discussão que mais acabam. É evidente que a Europa aderiu e é um dos protagonistas da globalização neoliberal e, portanto, ou seja, e essa decisão foi tomada, de certa maneira, e portanto, nós estamos a pagar por isso. Pronto, isso não há dúvida nenhuma relativamente a essa questão. E algumas destas tendências que estive a falar têm que ser enquadradas relativamente ao processo de globalização, ou seja, nomeadamente a questão da polarização que está a acontecer, do ponto de vista social, ela não é específica de Portugal, e é um fenómeno, por exemplo, que está na agenda do dia, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Aliás, o Stiglitz escreveu um livro precisamente na base da ideia de que os Estados Unidos é um país cada vez mais, enfim, polarizado, não é? E uma elite financeira e suas variantes, e depois o resto, grande medida, quase o resto da população. Bom, a questão da qualificação, quer dizer, eu acho que há aqui alguns equívocos relativamente à questão da qualificação e eu acho que eu normalmente, enfim, sou bastante sensível a essa questão. Para já, quer dizer, eu acho que temos de ter sempre cuidado quando analisamos a questão da escolaridade e do sucesso da escolaridade em Portugal de uma forma impressiva, não é? Portanto, com sinais de pessoas... Portugal, como demonstrei, tinha níveis de analfabetismo há 40 anos atrás tremendos, não é? Portanto, nós partimos praticamente do zero. E, portanto, e considerar que... E é evidente que o acesso em si à qualificação, à escolaridade, já foi um desafio conseguido. É evidente, a questão da qualidade... começou a pôr-se de uma forma mais permanente, sobretudo a partir da década de 90, anos 2000, e aí também se tem dado passos. Desde logo que eu acho que a questão também de vermos isto meramente como estatísticas, temos de ter também algum cuidado, porque, quer dizer, se as estatísticas valem para uma coisa, também valem para outras, não é? Portanto, não há dúvida que Portugal, nos últimos tempos, deu passos consideráveis relativamente ao abandono escolar e deu passos consideráveis também no caso do sucesso escolar. E isso, aliás, eu penso que neste momento nós temos exemplos concretos, nomeadamente em Portugal. Por exemplo, nós temos um sistema científico português que é relativamente recente e que não conheço muitos países que em pouco mais de 15 anos conseguiram montar um sistema científico a partir enfim, agora utilizando uma terminologia mais mainstream, a partir de capital humano, não é?
criado pelo próprio país e que tem os seus frutos. Agora, é evidente que temos problemas graves, mas esses problemas não devêm da qualificação e do esforço de qualificação. É claro que tem que haver reajustes, tem que haver melhorias, mas é fundamentalmente o nosso modelo económico, não é? Portanto, ou seja, a questão é essa, não é? E a maneira como a sociedade também está estratificada. Isto é, verificamos que, e eu começo a ser cada vez mais impaciente relativamente àquele discurso da geração mais qualificada, e portanto temos que dar oportunidades à geração mais qualificada, mas que na prática verificamos que essas oportunidades não surgem. Ou seja, há aqui, de facto, Portugal neste momento, eu cada vez estou mais convencido disso, a única possibilidade, ou a possibilidade de podermos dar o salto que temos relativamente à crise, é potenciarmos ao máximo aquilo que investimos, nomeadamente do ponto de vista da escolarização e da qualificação das pessoas. E, portanto, e neste momento, o que está a acontecer do ponto de vista da imigração de pessoas qualificadas é um crime, não é? Portanto, ou seja, e pelo contrário, o discurso deve ser todo, do meu ponto de vista, no sentido da valorização da qualificação, que ainda por cima estamos a níveis bastante, como vimos, comparados com a média europeia, ainda bastante atrás, e portanto é fundamental qualificar, continuar a qualificar não só na população jovem, mas também ao longo da vida. Não me parece que seja uma imposição, portanto, e, quer dizer, e eu acho que isso que é um valor que tem que ser preservado e que tem que ser, obviamente, desenvolvido. E eu acho que a escola pública em Portugal tem feito um trabalho extraordinário e eu fico sempre muito espantado quando se resume a análise da qualificação da forma como foi feita por algumas pessoas nesta sala, quer dizer, porque eu acho que de facto, se é setor em que em Portugal nós partimos praticamente do zero e demos um salto considerável e que temos resultados, de facto, isso é de facto na educação. É claro que há problemas de precariedade, há problemas ao nível do mercado de trabalho, mas isso não tem a ver com a questão da qualificação, tem a ver com outros problemas. Ora, terminando com 40 minutos de atraso em relação ao horário inicialmente previsto, pediram-me para anunciar que, sendo assim, a parte da tarde começa a 15:15, às 14h45, portanto, com um quarto de hora de atraso. Tá? Obrigada.